Bom dia, pessoal, mais uma vez. Excelente semana para vocês. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje é a nossa terceira aula de gestão de arquivos. Na última aula eu pedi vocês para fazer um trabalho valendo nota. Todos vocês fizeram. Professor, ainda não finalizei. Certo. Mas eu já vi metade da primeira aula do senhor. Tive que parar de ir por causa da criança. E eu fiz também, o senhor mandou a atividade na sexta-feira. Certo. Depois vocês concluem, então, tá? Vamos, então, falar um pouco daquele tema que eu passei para vocês fazerem ali a sua síntese. Muitos já fizeram. Eu já dei uma observada aqui que 10 pessoas já fizeram esse trabalho. Acredito que muitos de vocês que estão aqui já fez. Então nós vamos falar um pouquinho desse tema. É um tema muito bom. E eu até um pouco assim, quando eu falo que o tema é muito bom, porque esse tema de gestão de arquivos, ele acaba levando também para as finanças, né? Finanças pessoais, finanças empresariais. E eu gosto muito desse tema quando se fala de finanças. Eu acho muito bom, é um tema maravilhoso. E quando a gente fala dessa gestão de arquivos, nessa gestão de organização de papel, de documentos, contas a pagar, contas a receber, duplicatas a pagar ou duplicatas a receber, balanço patrimonial, tudo isso entra aqui na questão da gestão de arquivos, porém, né, nós não vamos aprofundar muito no tema, nós vamos falar mais da parte técnica, que é a parte de armazenamento desses documentos, ou a forma como nós devemos guardar esses documentos, a forma como nós devemos proceder com esses documentos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai dar início aqui na nossa aula. Vamos dar início então em gestão de arquivos. Comprovantes de pagamento. Bom, até nós falamos sobre esse tema anteriormente e hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo. Comprovantes de pagamentos são a prova de que você ou a empresa pagou por algum produto, certo? É um fato. Vamos aqui adicionar um aluno que está entrando agora. Depois a gente dá continuidade. São a prova de que você ou a empresa pagou algum tipo, né, de produto ou serviço. E tê-los bem guardados pode evitar que você tenha que pagar duas vezes. É muito importante a gente guardar os comprovantes de pagamentos, tá, gente? Seja esse comprovante, né, de água, energia, boletos. No caso das empresas, toda empresa, né, ou pelo menos 90% dessas empresas, elas compram suas mercadorias e pagam através de boletos bancários.
Dificilmente esses pagamentos serem através de transferências bancárias. Pode acontecer, mas né, não é um uso assim muito frequente. Geralmente é através do boleto bancário. Hoje nós temos uma outra ferramenta, né, que agora veio para somar, chamada Pix. Então o Pix ele veio para ficar, né? Hoje nós temos essa ferramenta. Mas o Pix ele funciona mais nos casos de pagamentos à vista, né? A empresa fez uma grande compra de um determinado fornecedor e aí ela quer pagar isso à vista. Ela pode usar o Pix e fazer esse pagamento, né? Ou compras pequenas. Porém, na regra geral, são boletos. O boleto geralmente eles fazem com 30 dias, com 20 dias, né? E etc. Geralmente são 2 ou 3 boletos, divide isso em 3 vezes. Boa parte das empresas às vezes não tem condição de pagar, porque geralmente as compras são muito altas e aí a empresa, em muitas vezes, né, em muitas condições aí, ela não consegue pagar isso à vista, né, ou às vezes com 30 dias, ela pede com 30, ou pede com 40 ou 50 dias. Né, geralmente os fornecedores sempre procuram uma forma de equilibrar essas contas para facilitar a vida do comerciante. Geralmente o fornecedor ele nunca quer perder um cliente. E como que ele faz para não perder esse cliente? Ele precisa criar alguns mecanismos para poder ajudar o cliente. Aí é onde entra, né, essas facilidades dos boletos bancários. 40 dias, 30 dias, 50 dias, 60, 30, 60 e 90. É lógico que dependendo do tipo de mercadoria, ele não vai poder vender nessas condições. Mas existem mercadorias que são perecíveis. Então o fornecedor ele precisa sair, ele precisa soltar essa mercadoria. Né? Se ele não mandar essa mercadoria, tem mercadorias que vencem com 4 ou 5 meses após essa mercadoria ficar pronta. Então o fornecedor ele não pode segurar essa mercadoria. Então ele vende, né, para o comerciante ali a 30, 60, 90, se for o caso, para poder tirar essa mercadoria de estoque. Porque se ele ficar com essa mercadoria lá no estoque, ele possivelmente ele pode ter perca, ele pode ter prejuízos. E aí é onde entra, né, esses boletos. E a empresa faz o pagamento de um boleto, ela precisa guardar o comprovante. Porque vai que no meio do procedimento, do processo, né, esse dinheiro seja desviado para um outro tipo, às vezes uma duplicidade de boletos, né, às vezes um erro na leitura do código de barras. Não sabemos, pode acontecer muitas coisas e essa fatura, né, pode ser que o fornecedor venha cobrar novamente da empresa e aí como que você vai provar que pagou se você não tem o comprovante? Então é muito importante a gente sempre ter esses comprovantes. Os principais comprovantes de pagamentos são os recibos, no caso boletos bancários, depósitos bancários e as faturas de água, energia elétrica e telefone. Então nós temos aqui alguns dos principais, né? Os boletos bancários, como eu citei a vocês, precisa ter muito cuidado com esses boletos. Geralmente tem um local específico para estar guardando esses boletos que foram pagos. Os depósitos bancários. Existem em algumas empresas que fazem o depósito bancário. Né? Geralmente a empresa que trabalha com produtos que são de encomenda, produtos de encomenda. Aí ela vai lá e faz uma. Eu vou citar um exemplo: cortinas, toldos, persianas. Você vai fazer uma cortina para sua casa, você precisa de uma medida específica. Então nós não temos esse produto pronto. A gente vai fazer o produto, né, segundo as suas necessidades, segundo o tamanho do produto que você precisa. Tem janelas de todo tamanho, né? Tem janelas dependendo aí de alturas diversificadas.
Existem hoje as grandes vidraças, né? Tá na moda aí fazer um pé direito de 5 metros de altura, 7 metros de altura. Então a pessoa tem uma sala onde o pé direito é 8 metros de altura e ela quer colocar uma cortina ali, né, naquela enorme vidraça de 8 metros de altura. Tem cortinas, né, a gente tem como fazer essas cortinas, mas isso é feito, né, não tem pronto. Então é produto de encomenda. Então preciso encomendar esses produtos. E aí quando eu vou no meu fornecedor, digamos que eu, empresa, ligo para o meu fornecedor, olha, eu preciso de uma cortina de 5 metros de largura por 8 metros de altura. Quanto que fica para eu poder fazer a compra? Aí o meu fornecedor vai me passar um valor, sendo que eu já tenho esse valor. Nós temos uma tabela de valores para a gente fazer a venda. Mas a empresa ela tem essa forma de negociação. Eu já tenho uma tabela de preço, onde eu vou tentar vender o meu produto a um preço muito bom, e depois eu vou tentar negociar com o meu fornecedor para conseguir esse mesmo produto por um preço um pouco mais baixo. Porque se eu também não negociar, o meu fornecedor vai dizer, não, fica 10 mil reais. Se eu não negociar com ele, eu vou pagar os 10 mil, mas se eu negociar, pode ser que eu consiga por 8. Então a gente precisa sempre ter isso na cabeça, negociação, negociar. Beleza, eu fiz a negociação com a empresa, né, consegui digamos, essa cortina por 8 mil reais. E eu vendi essa cortina lá para o meu cliente, né, a 12 mil, 13 mil reais. Então eu vou ter uma margem de lucro aqui muito boa. Aí o que eu preciso fazer? Geralmente essas empresas ou elas vendem à vista ou elas vendem com 30 dias no cartão. Algumas emitem boleto, essas empresas que fazem encomenda, mas geralmente eles não gostam. Eles gostam de receber à vista. E aí, para eu pagar esse cliente, geralmente eu vou lá, faço um depósito bancário na conta do meu cliente, informando ele, olha, já fiz o pagamento, o dinheiro já está na sua conta, pode mandar a mercadoria. Então, assim que o dinheiro cai na conta dele, ele me manda a mercadoria. Isso acontece demais. Se vocês, como pessoa física também, né, você consegue fazer compras aí pelo Mercado Livre, Shopee, Americanas e entre outras, né? E lá a gente faz através de boleto, Pix, cartão de crédito, né? Ou se eu conheço a empresa, eu posso entrar em contato com essa empresa também, pedir os dados bancários e fazer um depósito bancário para que ele possa me enviar o produto. Então, a partir do momento que o dinheiro cai na conta do fornecedor, ele vai enviar esse produto. E eu preciso ter, né, esses comprovantes guardados. Isso vai ser lançado depois para poder fazer a declaração de imposto de renda. Eu preciso desses comprovantes para estar lançando no meu balanço patrimonial. Então tem que ser guardado com muito carinho, não pode perder. Aí nós temos a fatura de água, de energia elétrica. Lembrando que são considerados comprovantes de pagamento quando estão com o carimbo pago ou autenticação do banco. Então, às vezes eu vou fazer um depósito e eu vou até o banco, faço lá no caixa eletrônico, pego aquele comprovantezinho, ou eu faço um pagamento no caixa eletrônico, né? Automaticamente não vai ter o carimbo do banco lá, mas eu posso chegar na empresa e colocar um carimbo da empresa como pago naquele documento, para eu identificar o documento, né? Que o documento foi pago, coloco a data, né, do dia do pagamento, coloco ali de forma bem específica para eu não me perder. Bom, vamos lá. Documentos fiscais. Em teoria, toda e qualquer venda de produtos e serviços deveria ter um documento fiscal emitido. Isso para que o governo possa coletar sua parte, né, de imposto. Mas eu pergunto a vocês,
Isso acontece todas as vezes que você compra um produto. Todas as vezes que você vai a uma empresa, compra um produto, você recebe um cupom fiscal? Diz aí, pessoal. Não recebe, professor. Inclusive, esses dias eu comprei umas coisas e eu não recebi cupom, né? E Ah, eu precisei muito desse cupom e por causa desse cupom eu perdi uma coisa. a gente perde, gente. Se você precisar devolver a mercadoria porque a mercadoria está vencida, se você precisar conferir os valores que você pagou nessas mercadorias, de repente você chega em casa e fala assim: puxa vida, esse negócio ficou muito caro. Será que eu não comprei alguma coisa que veio errado? Gente, supermercado erra muito. Eles erram muito. Eles confundem códigos de barra. Eu já, assim, eu sou muito atento a isso. Quando a pessoa está passando as minhas mercadorias, eu fico observando lá no computador. Aí ela vai passando a mercadoria, eu vou observando o produto e o preço, o produto e o preço, o produto e o preço. Porque existem muitos erros. E de vez em quando eu distraio. Esses dias eu fui fazer uma compra no Atacadão, em Rio Verde, e eu me distraí com alguma coisa e parei de observar. Quando chegou em casa, eu fui verificar, eu tenho assim muita percepção quando as coisas ficou meio acima do valor. Eu já fico assim, não, esse negócio aqui tá meio fora. E aí eu fui observar a minha compra, o que eu havia comprado, e eu identifiquei que havia um pacote, né, de papel higiênico a mais, no valor de R$ 24. Eu falei, eu não comprei. Aí peguei o meu telefone, como eu moro em São Simão, né, peguei o meu telefone, liguei lá no Atacadão, falei, olha, eu fiz uma compra aí no dia, só vou citar um exemplo, digamos, fiz uma compra no dia 24/3, às 14 horas e 30 minutos, porque isso fica lá no cupom fiscal. E eu conversei com o gerente lá, disse, olha, veio um papel higiênico aqui, cobrou um papel higiênico que eu não comprei. Então eu gostaria de pegar outra mercadoria, o dinheiro, o meu dinheiro não, outra mercadoria, porque eu vou fazer compra de novo. Aí a moça falou, não, vou verificar. E ela foi lá no sistema, né, com a data e o horário, é muito fácil verificar. Tem as câmeras de segurança que fica gravando ali. E aí ela viu que realmente passou ali um papel que a mais. E aí ela, olha, o dia que você vir aqui, você pode falar comigo que eu vou te dar um vale para você comprar isso em outras mercadorias. Aí passou mais ou menos eu acho que uns 40 dias. Aí eu voltei em Rio Verde. Aí eu fui no Atacadão, cheguei lá, passei a informação para a moça. Na hora ela me deu o vale e aí eu descontei o vale nas compras que eu fiz posteriormente. Agora eu te pergunto, se eu não tivesse o cupom fiscal, teria como eu recorrer? Eu nem saberia se eu havia pagado mais ou não. Ficaria por isso mesmo. Então, pessoal, é importante você pegar o cupom fiscal. A empresa é obrigada a te dar o cupom fiscal. Por que que eles não dão? Vocês sabem me dizer por que que as empresas, na maioria, não dão o cupom fiscal? Empresas pequenas geralmente não são registradas, algo nesse sentido. Tem muitas mercadorias clandestinas, né? Entra de forma clandestina, sai de forma clandestina. Outro fator importante é a sonegação de imposto de renda. O comerciante, ele compra, né, ali muitas... Isso aí é para não pagar impostos. Ele faz uma compra, por exemplo, de sabão em pó Omo. No comércio, ele está sendo vendido a R$ 16 a caixa.
R$ 16 a caixa. Aí ele começa a vender aquele produto. E ele observa, porque ele já sabe fazer a manobra. Digamos que esse produto aqui, ele está tendo uma margem, vendendo ele a R$ 16, ele está tendo uma margem de lucro aqui de R$ 3. Só um exemplo. Margem de lucro de R$ 3. Qual o valor que ele vai pagar sobre o imposto de renda? R$ 3. Só que se ele vender aquele sabão em pó e não emitir o cupom fiscal, digamos que ele vende 10 caixas e não emite cupom fiscal. O que ele vai fazer? Ele vai lá no sistema dele e vai fazer uma mudança de preço. Ele pode lançar esse sabão em pó aqui a R$ 15 ou a R$ 14,50. Ou seja, o produto vai ser vendido um pouco mais barato. Ele vai lançar, né? Porque já vendeu. Então ele vai lançar que esse produto foi vendido a 14, digamos que a R$ 14. Então a margem de lucro dele, que era 3, vai cair para R$ 1. Então ele vai pagar imposto sobre o R$ 1 em cima daquele produto. Por isso eles não gostam de emitir o cupom fiscal. Eles podem fazer essa manobra depois. Então eles vão lançar esse produto ali na calada da noite, porém com preços menores. Aí fica como se a pessoa tivesse feito compras com preços menores. Ou até na volta do dia, eu não sei se vocês já observaram no supermercado, sempre tem um caixa que fica sozinho, fica uma pessoa lá no caixa, lá para um canto lá. Geralmente não é qualquer pessoa que faz esse serviço. Tem a pessoa específica para fazer esse serviço. Então ele consegue sonegar o imposto de renda. Ele pode declarar para a Receita que ele está vendendo os produtos um pouco mais barato e, consequentemente, pagar, né, um pouco menos aí de impostos. Se bem que a carga tributária no nosso país é muito alta, tá, gente? Isso aí, quando foi feita a nossa Constituição lá atrás, houve, né, muitas falhas. Os nossos deputados federais, eles não fizeram a nossa Constituição para beneficiar o povo. Eles fizeram a Constituição para beneficiar eles. Eles fizeram as leis para beneficiar eles, né? Os deputados, senadores, não fizeram leis para beneficiar o povo, fizeram leis para beneficiar eles. Podem observar que todas as leis são voltadas para a defesa, né, dos nossos deputados e senadores e presidente da República. Eles fazem o que quer, do jeito que quer, não existe punição para ninguém, são condenados e descondenados ao mesmo tempo. Então, assim, infelizmente, a nossa Constituição peca muito. E principalmente na questão dos impostos. Eu ainda estava vendo uma matéria, uma pessoa hoje que ganha R$ 3.000, para a empresa, ela tem um custo de R$ 5.500, porque a empresa tem que pagar os impostos, né, sobre esse funcionário. Então, e esse funcionário que ganha R$ 3.000 já vai ficar ali mais ou menos uns R$ 600 de imposto ali para poder, né, ser descontado do salário dele. Ele vai pegar livre ali R$ 2.400. Esses R$ 2.400 ele começa a fazer ali as suas compras, né, paga imposto sobre o arroz, o feijão, tudo que você consome, você paga imposto. No final de tudo isso, né, você tem R$ 1.000 que é seu. O resto ficou tudo de imposto. Ou seja, aqui nós vemos o cara ganha R$ 3.000, né? No final vai sobrar R$ 1.000 para ele, o resto ficou tudo de imposto. Ou seja, R$ 2.000 foi embora de imposto. Aí vocês acham que a nossa Constituição, a nossa carga tributária é justa? Não é. Infelizmente não é. Por isso que as pessoas ficam tentando fazer essas manobras para sair, né, dessa carga fiscal que é tão pesada em cima de todos nós. Aí você fala assim, mas isso veio de agora? Não, isso veio lá de 1900 e, se eu não me engano, 1940. Não me lembro não, se alguém recordar. Se alguém recordar aí, pode falar. Se vocês lembram quando foi instituída a nossa
Constituição, agora não lembro não, de cabeça aqui não. Mas isso veio de muitos anos, né? Essa carga tributária pesada, isso já vem de muitos anos. Então, gente, é complicado. E aí o comerciante, ele não quer emitir o cupom. É direito seu? Sim, é um direito seu e você deve pedir o cupom. Não sou, eu sou totalmente a favor, porque eu peço o cupom fiscal, né? Infelizmente, eu acredito que o dia que o Brasil acordar, o povo falar assim, não, nós não queremos mais pagar essa carga tributária que é tão pesada, juntar todo mundo assim, mas isso precisa ter conhecimento. E poucas pessoas têm conhecimento disso, dessa carga tributária tão pesada que nós pagamos. Mas o dia que o povo tiver total consciência disso, o povo vai quebrar Brasília inteira no meio e vai refazer de novo, fazer algo que beneficie o povo e não os parlamentares, nem os deputados, senadores. Por que todo mundo quer ser deputado? Todo mundo quer ser senador. Porque são, né, uma classe de pessoas endeusadas pela Constituição Federal. Infelizmente. Depois que chega lá e é só alegria, né, para eles. Mas que o povo um dia possa acordar, né, e fazer alguma mudança. E um só não adianta, uma pessoa só não muda nada. Isso aí é o povo. O dia que o povo acordar e falar, não, agora o povo acordou mesmo de verdade. Aí o povo vai derrubar Brasília e vai reconstruir ela de novo. Desta forma, toda vez que você compra combustível para os seus caminhões ou realiza um serviço na oficina mecânica, deveria ter um documento fiscal. Então, toda peça que eu compro, todo serviço, eu deveria emitir um cupom fiscal. Mas pensem comigo, o cara contrata um mecânico para trabalhar para ele, na empresa dele. Aí vocês acham, o cara já paga o mecânico, o cara já paga os impostos, aí ele vai emitir cupom fiscal de serviço dentro da própria oficina dele para pagar imposto para o governo? Não vai. Mas na regra geral, deveria ter. Mas não vão. Infelizmente isso não vai acontecer, não vai rolar, né? Como se diz os ditados populares, não vai rolar. Isso não vai acontecer. A mesma coisa de você falar assim, não, eu sou dona de casa. Eu vou começar a emitir cupom fiscal do meu serviço dentro de casa, da comida que eu faço, da casa que eu limpo, do banheiro que eu lavo. Entenderam? Então nós não vamos fazer isso, a empresa não vai. Mas deveria pelo menos cadastrar esse serviço numa planilha separada para ter um controle, né, da quantidade de serviço que é feito. Os tipos mais comuns são nota fiscal de produtos e serviços ou cupom fiscal ao consumidor. Então, quando a gente fala, né, desses documentos fiscais, geralmente notas fiscais, armazenamento das notas fiscais é muito importante, principalmente quando você compra algum tipo de produto. Você trabalha na empresa, você vai trabalhar na gestão de estoque ou na gestão de arquivos. Geralmente quem trabalha na gestão de estoque são as pessoas que recebem as mercadorias ali no supermercado, que vai para um estoque. Geralmente é essa pessoa que recebe essas notas fiscais. Toda vez que você receber uma mercadoria, confere a mercadoria, confere na nota fiscal se está tudo ok. Aí você precisa guardar essa nota fiscal. Por quê? Porque se porventura vier uma fiscalização dentro da empresa, aí eles falam, não, nós queremos verificar como que está o seu estoque, como que está as mercadorias, as notas fiscais, para verificar se não tem alguma... se o comerciante não está, né, fazendo ali, comprando mercadorias frias ou sem notas fiscais, ou se o comerciante não está fazendo desvio, né, de dinheiro dos impostos. E aí tem que ter essas notas fiscais. E se não tiver essas notas fiscais em mãos, a empresa pode levar uma multa muito alta por isso. Então é muito importante. Nota fiscal, cupom fiscal é muito importante, deve ser armazenado.
geralmente de forma ali por data, né? De forma decrescente ou de forma crescente, da menor para maior. Você pode colocar todas as notas de um mês só dentro de uma pasta e você vai conseguir identificar essas notas ali. Separa por, dependendo da quantidade de produto que é recebido no comércio ou na empresa, isso pode ser armazenado em uma pasta só. Agora, dependendo da quantidade de produto, aí você vai ter que fazer, né, às vezes, ali a separação dessas notas, né, por criar algum tema para cada nota e fazer uma separação ali para cada tipo de produto. Contratos. Existem muitos contratos. As empresas contratam, no caso, serviços. A empresa contrata o aluguel, né, um prédio, e aí faz um contrato. Então, os contratos, diferentes dos documentos fiscais, prevêem um acordo entre dois ou mais partes para a prestação de um serviço ou venda de um produto por por um determinado período de tempo. Então esses contratos eles são feitos entre duas partes, seja empresa e funcionário, seja a empresa e a pessoa que tem um prédio ali, né, que a imobiliária ou pessoa física mesmo que seja, mas que tem um prédio que aluga esse prédio. Então esse contrato ele é firmado entre as partes. E esses contratos devem ser guardados, né, de forma muito especial. Por quê? Imagine que a sua empresa contratou um serviço de uma outra empresa terceirizada. Digamos que contratou o serviço da limpeza. E nesse contrato tem as cláusulas de todo o serviço que será prestado. E se essa empresa não prestar o serviço devido, ela pode ser punida. Da mesma forma, a empresa contratante, ela também tem as cláusulas que diz que se ela não cumprir com as obrigações, ela também será punida dentro do contrato. Agora, se você perde esse contrato, eu não guardei o contrato, perdi. E agora, como que eu vou cobrar da empresa terceirizada um serviço que eu não tenho um contrato para saber qual é o serviço que eu contratei? Não tem como. Então esses contratos eles precisam ser guardados também, né? E não pode perder. Um contrato para ser válido pode até ser de boca, ou seja, verbal. Mas como aqui estamos falando de documentos, então significa o papel que você assinou ou junto com o seu cliente ou fornecedor. Geralmente, eu não, principalmente em empresa, tem um tipo de negócio que você faz. Negócio tem que ser feito de forma escrita, contratada, registrada. Esse negócio de contrato, né, de boca, não vai muito nessa onda não. Eu até, né, coloquei isso aqui para a gente ficar um pouco atento a isso aqui. Porque antigamente, o povo do passado aí, eles tinham muita responsabilidade com esse negócio. Dizer assim, olha, tal dia eu estou aqui. O cara ia na casa do outro, comprava ali um boi, uma vaca, ia embora e falava, ó, dia 20 eu tô aí para te pagar. Não fazia documento, não fazia nada. Ia embora. No dia 20 o cara tava lá com o dinheiro e pagava. Hoje já não funciona muito bem assim, né? Eu vou comprar uma vaca de você aqui e vou embora. Dia 20 eu volto para te pagar. E aí o dia 20 não chega nunca mais, né? A pessoa some, vai embora e não quer saber. Então, o certo de contrato tem que ser registrado. Isso é importante. E tem as cláusulas, né, do contrato também. Aqui diz para guardarem o contrato muito bem, arquivar esse contrato. Geralmente é bom ter uma pasta aí de contratos. E esses contratos devem ser arquivados até, né, o vencimento do contrato. Todo contrato tem uma data de início e fim. A partir do momento que venceu esse contrato, a empresa já fez os pagamentos e está tudo acertado, já não tem mais necessidade de guardar esse contrato. Ele já não terá mais valor. Nós temos alguns tipos comuns, né, de contratos.
apólice de seguro, locação de veículo, compra e venda, prestação de serviços e frete. Então são alguns tipos de contratos que nós usamos nas empresas. É muito comum, né, principalmente essas apólices de seguros. Toda empresa que tem um carro, geralmente esse carro tem um seguro. Às vezes o cara faz um seguro do próprio comércio, né, para evitar a questão de fogo, roubo, pane elétrica. Então, nós temos aí esses contratos de seguros, apólices de seguros, que são os mais comuns. Locação de veículo, nem tanto. Muito raramente a empresa loca veículos para trabalho. Compra e venda, sempre teremos contratos de compra e vendas. E prestação de serviço, isso aqui é comum também toda empresa. Temos os extratos, a questão dos extratos bancários. Os extratos, toda vez, né, que todo final de mês, é interessante a gente tirar esses extratos bancários para a gente poder ter ele ali em mãos quando a gente precisar. Porque os bancos, né, eles, para a gente imprimir esse extrato ali no caixa eletrônico, se eu não me engano, é até 90 dias. Depois disso, a gente não consegue imprimir o extrato ali no caixa eletrônico. Se a gente quiser um extrato de movimentações mais antigas, nós vamos ter que solicitar isso ao banco. Então é importante a gente guardar esses extratos, né? Pegar esses extratos, armazenar esses extratos para fazer balanço patrimonial vai ajudar demais, né? Porque na hora de fazer o balanço patrimonial, a gente precisa fazer ali um balanço para saber o que foi gasto, o que não foi, quando que foi gasto, o que nós pagamos, o que não pagamos, o que nós temos na conta. Então é sempre importante a gente ir ao banco, né, no dia 1º, dia 2, e tirar o extrato do mês anterior e guardar esse extrato junto à documentação. Então, geralmente a gente cria um ambiente ali de extratos para que eles fiquem guardados. É importante que talvez escaneie esse extrato, né, guarda ele no sistema, porque ele deteriora muito fácil. É pouco tempo. Os tipos mais comuns dos extratos, né, são os de bancos, de cartão de crédito, abastecimentos, postos de combustíveis. Geralmente quando temos aí alguns carros, né, da empresa, tem um posto de gasolina, toda vez que a gente abastece naquele posto, a gente pega um cupom e a gente guarda ele para depois, né, conferir lá geralmente tem um cartão, então eu pego o cupom, depois eu tiro o extrato e a gente bate ali o cupom fiscal junto com o extrato para verificar o que foi gasto ali de combustível. Na hora de fazer os lançamentos no balanço patrimonial, a gente precisa saber o que foi gasto com combustível, né? Então eu tenho que ter, além do extrato, né, guardado ali no final do mês, eu preciso ter os cupons fiscais que os funcionários vão passando ao longo do mês. Nós temos também a questão dos extratos de depósitos dos FGTS dos funcionários. É outra questão muito importante toda vez que a gente faz, né, esses pagamentos de FGTS, porque na hora de lançar no balanço patrimonial também eu tenho que saber quais são os extratos, né, quais são os extratos de pagamentos do FGTS dos funcionários, porque no caso é a empresa que faz esses depósitos de FGTS. Os extratos impressos são especialmente importantes porque os bancos só mostram, né, os últimos 90 dias de movimentação. Então, é aquela questão que eu falei para vocês. Imprimir o extrato, escanear esse extrato e guardar é muito importante, porque a gente tem a informação ali sem ter que, às vezes, pedir o banco, solicitar extratos anteriores. Às vezes o banco vai levar 24 horas, 36 horas para poder te dar esse extrato de meses anteriores. Então é interessante a gente ter esses extratos para não correr esses riscos. Vai que a gente precisa disso aí de forma urgente para fechar um balanço patrimonial.
Uma sugestão é todo início de mês imprimir um extrato do mês anterior. Foi isso que nós acabamos de falar para vocês. Geralmente o dia 1º, dia 2, imprime o extrato do mês anterior. Carta de cobrança. As cartinhas de cobrança do Serasa, SPC ou outros serviços de créditos são especialmente importantes para ter informações sobre inclusão do seu CPF e CNPJ como devedor. Geralmente as empresas, né, recebem essas cartinhas. Para que essas cartas? É informando, olha, você tem uma dívida com tal fornecedor, você ainda não pagou, então vai lá e paga. Ó, ficou uma dívida para trás, né? Já vai estar sempre recebendo essas cartinhas toda vez que comprar e deixar de pagar um tipo de conta. Às vezes acontece por falta de guardar documentos, por falta de guardar um boleto, por falta de guardar no local correto. Às vezes você tem um boleto para pagar no dia 30 e aí esse boleto ele foi guardado no local incorreto, às vezes já foi guardado em contas pagas, ao invés de estar ali em contas a pagar. E aí, se você não armazenou ele correto, consequentemente ele vai ficar sem pagar. E aí, o que vai acontecer? O nome da empresa vai para o Serasa. Aí o Serasa vai mandar a cartinha informando que precisa ser regularizado. É importante guardar essas cartinhas aí e regularizar o mais rápido possível a situação. Caso isso aconteça contigo, aqui no caso sugiro que você procure resolver o mais rápido possível, né, a questão dessa dívida. E isso nós, como pessoas físicas também, recebemos essas cartinhas aqui do Serasa quando nós compramos e não pagamos, né? Dívida de cartão de crédito, compra em boleto. Tem empresas que são credenciadas, né, ao SPC, e a pessoa mesmo que compra ali na notinha, né, aquela notinha assinada manualmente, a empresa coloca o nome da pessoa lá no SPC e a pessoa começa a receber cartinha, né, do SPC dizendo que o nome dele está bloqueado por conta de uma dívida, ou o crédito, né, dele está bloqueado por conta de uma dívida. Porém, o arquivamento destes papéis não é necessário, a menos que você tenha sido incluído injustamente nos órgãos de crédito. Aí é outra questão interessante. Por exemplo, você recebe uma cartinha. Aí você vai lá no seu arquivo, verificar, né, por que você está recebendo aquela cartinha, se realmente você está devendo ou não. De repente você já fez o pagamento do boleto. E aí como que você vai provar? Quando você tem o boleto e o extrato, ou o boleto e o comprovante de pagamento. Então, se você tem um comprovante, como você já pagou aquela dívida, você vai entrar em contato, né, com o SPC, informando que a dívida já foi paga, ou com o fornecedor. Então você entra em contato com o fornecedor entra em contato com o SPC e faz ali a limpeza, né? Tira o seu nome da inadimplência. Por isso é importante ter documentos. Aí na parte de recursos humanos, se você tem uma empresa, provavelmente tem funcionários e lidar mensalmente com documentos que comprovem esta relação empresa, funcionário. As formas como as leis no Brasil foram feitas contribuem imensamente para um número de absurdo de ações trabalhistas. Infelizmente, como eu disse a vocês, as leis no nosso país, elas são meio cabulosas, né? Quem precisa mudar essas leis? Os nossos parlamentares, nossos deputados, nossos senadores. E aí eu pergunto a você, será que tem interesse de fazer mudanças? Quando está na época da campanha política, todo mundo tem, né? Mas quando entra lá, muda tudo.
é o milagre, né? A transformação da água para o vinho. Ele sai daqui água, quando ele chega em Brasília vira vinho. E aí acabou, ele não quer ser água mais nunca na vida. Mas vamos, né, continuar acreditando que um dia isso pode melhorar, né? Não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança. Por esse motivo, você precisa, além de seguir a lei, buscar comprovar sempre que é possível, através de documentos, a sua relação com os funcionários. Documentos, principalmente com o funcionário, relacionamento do funcionário com a empresa, todo documento é muito importante. Porque o funcionário é assim, a empresa, quando ela olha para o funcionário, ela vê no funcionário a oportunidade de ter, né, um crescimento através dos conhecimentos daquele colaborador, através do trabalho daquele colaborador. Então a empresa, quando ela olha para você, ela quer o quê? Produtividade. A empresa ela não olha para uma pessoa e diz assim, não, eu quero o seu amor, a sua compaixão, sua fidelidade. Não, a empresa ela olha para você e quer, né, que você seja uma pessoa que produza dentro da empresa. Se você entra numa empresa e você começa produzindo muito ali, seja serviços ou qualquer tipo de coisa, né? Ou na parte administrativa, você é uma pessoa proativa, né? A empresa começa a te ver com bons olhos. Mas para de produzir para você ver. O dia que você parar de produzir, a empresa já não te vê mais com bons olhos. Porque você é a pessoa que traz, né, o retorno financeiro para aquela instituição. E se você não trouxer esse retorno financeiro para a instituição, você já não serve mais. E nós, quando olhamos para uma empresa, nós como pessoas físicas, né, o que nós olhamos para a empresa, o que nós vemos, o que nós queremos daquela empresa? Na maioria das vezes, a gente entra numa empresa com o objetivo de ter o nosso salário no final do mês. Nem sempre, né, o objetivo é produzir, é dar o melhor de mim, fazer com que essa empresa cresça e tal. Né? A maioria das pessoas entra com o pensamento, não, eu quero só ganhar meu dinheiro, chegar no final, eu vou prestar um serviço, vou ganhar meu dinheiro no final do mês e tal. Mas a empresa, ela tem excelentes profissionais, ela tem profissionais e ela tem os péssimos profissionais, né, que são aqueles que se ficar tá bom, se ir embora também não faz diferença. Então, aí, quem que faz, né, eu ser um excelente profissional? Sou eu mesmo. Não é a empresa que vai fazer eu ser um excelente profissional. É eu com minhas atitudes. Se eu for um excelente profissional dentro da empresa, eu serei mais valorizado pela empresa. Porque quando a empresa olha para você, ela fala: esse eu não posso perder. Esse cara ou essa moça eu não posso perder porque essa moça aqui é que tem alavancado essa empresa. Esse profissional eu não posso perdê-lo. Se ele me pedir um aumento, eu vou dar, porque eu não posso perder. Agora tem aquele colaborador que quando ele vai no gerente fala assim, olha, se você não me der um aumento, eu vou pedir conta. Ele falou, que dia que você vai pedir conta? É hoje? Não, porque eu já vou organizar aqui um processo seletivo para contratar novos colaboradores. Então tem profissional que não faz diferença para a empresa. É um empresário, não está nem aí. Por quê? Porque ele não vai para a empresa para dar o melhor de si. Então a gente tem tudo que a gente for fazer na vida. Eu costumo dizer que a gente tem que lutar para que seja excelente, né? Seja com a família, com os amigos, né? Com instituições, igrejas, né? Seja aniversários, festas, tudo que você for fazer, procure fazer o melhor. Ainda que você não consiga talvez fazer com excelência por conta das, às vezes das dificuldades, às vezes financeira e tal, mas procure dar o melhor. Se você fizer o melhor,
para você, para sua família, para a empresa. Você sempre será lembrado. E quando você faz o melhor para a empresa, ela não vai te perder. Você tem o direito de pedir um aumento salarial. A empresa vai te dar. Mas se você não se esforça, você não consegue. Quando você chegar lá no seu gerente e falar assim, olha, eu estou precisando de um aumento. Se vocês me derem um aumento, eu não vou ficar aqui mais não. E ele falar para você, eu não tenho aumento não, agora não dá para aumentar seu salário não. Isso significa que você talvez não esteja sendo, né, o profissional que a empresa queria que você fosse. Aí precisa melhorar. Então, existe dois lados, né? É o lado profissional, físico, pessoa física que entra na empresa, e o lado da empresa. Eu procuro tentar equilibrar os dois lados, né? Nós, como profissionais, devemos valorizar o nosso trabalho, devemos valorizar também, né? Você estudou, você lutou, você batalhou para conseguir ter os conhecimentos que você tem, então você precisa ser valorizado. Eu, geralmente, eu gosto de equilibrar, né? Empresa e funcionário. O funcionário que se esforça, né, e a empresa que reconhece os esforços daquele funcionário. Agora tem empresas também, né, que infelizmente elas não olham, elas não equilibram isso. Elas só querem, né, ali eles querem só cada vez mais lucrar em cima dos seus colaboradores. Não querem, né, enxergar os colaboradores como pessoas, às vezes só como máquina mesmo de produção de dinheiro. Então aí está tudo errado. Então a empresa também tem que ter esse equilíbrio. A empresa ela precisa ver o profissional, né, como profissional, e também tem que ajudar o profissional como profissional. Ajudar como? Às vezes um aumento salarial, às vezes uma carga horária um pouco mais leve, né, oportunidades de crescimento, treinamentos, investimento através de cursos de qualificação profissional nos seus colaboradores. Então, tudo isso engloba, né, ali a questão de valorização das pessoas. Toda empresa que valoriza os seus colaboradores, ela cresce, porque o colaborador tem prazer de trabalhar nessa empresa. Então, eu sempre procuro visualizar dos dois lados. Lógico, o colaborador precisa dar o melhor de si, né? Eu, como funcionário, preciso dar o melhor de mim, mas a empresa também, por outro lado, tem que reconhecer os meus esforços, porque senão é em vão. E aí eu vou ter que procurar outra empresa para trabalhar. Outro detalhe muito importante: às vezes você está insatisfeito, né, numa determinada empresa, e ao invés de você procurar um outro emprego, você fica ali insatisfeito. E aí a sua produção fica baixa e as pessoas ficam te olhando com maus olhos. Então eu sempre aconselho, se você está num lugar, não está satisfeito, né, está insatisfeito, você acredita que você merece maiores oportunidades com a qualificação que você tem, procure um novo emprego. Procure. Quando você encontrar um novo emprego, aí você diz um tchau para aquele que você está. Tô indo embora, já tem outro emprego. E vai para outro emprego. Agora não saia do emprego para ficar desempregado, porque isso aí é muito ruim. Eu estou insatisfeito aqui na empresa, eu vou sair, vou ficar desempregado. Aí você vai passar dificuldades. Então nunca faça isso. Procure algo melhor, depois você sai daquela empresa que você está insatisfeito. Documentos mais importantes. Contrato de experiência. Quando nós entramos em uma determinada empresa, a empresa tem um tempo de experiência. Alguém sabe me dizer qual é o tempo de experiência aí de uma empresa? Primeiro 45 dias, depois mais 45. Isso? 90 dias, né? Isso. Isso mesmo. Parabéns, tem pessoal que tá conhecedor, parabéns para vocês. É isso mesmo, pessoal, são 90 dias, não são 3 meses. Algumas pessoas dizem, não, são 3 meses. Não, não são 3 meses, são 90 dias. Pode ser que seja.
Se você falar assim, não são 3 meses, aí você pega o mês de fevereiro lá, mês de fevereiro, são 28 dias, aí você pega um outro mês que tem 31 dias, e aí às vezes vai dar 91, 92, ou às vezes vai dar 88, então não é 3 meses, são 90 dias corridos. Dentro dos 90 dias, se você passou na experiência, você fica. Se você não passou, tchau, você vai embora. Aí você fala assim, mas a experiência, o tempo de experiência é só para a empresa me avaliar? Não. O tempo de experiência é para a empresa te avaliar e para você avaliar a empresa. Muita gente não consegue ver esse outro lado. Por exemplo, eu trabalhei 90 dias na empresa, 90 dias na empresa. E eu não gostei. Não gostei, não quero ficar. Tá vencendo os 90 dias, eu vou chegar, olha, tá vencendo aí os 90 dias, né, da minha experiência, não gostei, não quero ficar. Então vamos fazer o desligamento no prazo de 90 dias. Então, tanto você vai avaliar a empresa, quanto a empresa vai avaliar você. A empresa também vai estar avaliando o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, e se nos 90 dias você superar ali as expectativas da empresa, consequentemente, ela vai chegar em você e vai dizer, olha, está vencendo os 90 dias, né? Se você gostou do serviço e você quiser ficar, para nós, você é a pessoa ideal. E aí você vai dizer se para você a empresa é ideal ou não. Se você disser que sim, você já, né, segue vida em frente. Ou então pode fazer ali o desligamento. Então é contrato de experiência, os olerites assinados, é né, muito importante ter esses olerites. Os olerites são os comprovantes de pagamento, quer dizer, eu recebi o pagamento, caiu na minha conta, então eu vou assinar com comprovante, né, que eu recebi esse dinheiro. O atestado médico, né, esse também tem que ficar guardado, armazenado. Folha de ponto, comprovante de pagamentos do FGTS, comprovante de pagamento do INSS. Quais são os 3 tipos de arquivos? Nós temos o arquivo ativo, o arquivo inativo e o arquivo morto. O que é o arquivo ativo? O arquivo ativo é aquele que pode ser alterado ou modificado a qualquer momento. Isto é, trata-se de um documento mais atual. Ou seja, nós temos documentos que são atuais. Só um exemplo. Quem trabalha aí com gestão de estoque sabe muito bem o que estou dizendo. Quando você recebe as mercadorias em determinada empresa, você precisa armazenar as notas fiscais. As notas fiscais daquelas mercadorias que estão em estoque são documentos ativos. Você pode precisar daquele documento a qualquer momento. Se chega uma fiscalização, esse documento tem que estar à disposição para provar que eu comprei aquelas mercadorias ou para provar que aquelas mercadorias têm a nota fiscal. Então, esses documentos são documentos ativos, você precisa ter eles ali sempre à sua disposição. Os documentos, no caso de experiência, contrato de experiência, você precisa ter esses documentos. Os olerites até um determinado tempo. E aí depois você vai passar ele para um outro tipo de arquivo. Então, os documentos, né, geralmente toda empresa tem um tipo de documentação específica. Não existe uma regra geral para todo mundo. Cada empresa tem um tipo de documento diferente da outra. Não são iguais os documentos, né? Os documentos, principalmente questão dos arquivos ativos. Né? Tem documentos diversos, documentos diferentes, normas diferentes. Então, se você for trabalhar em uma determinada empresa, consequentemente você vai aprender a norma daquela empresa e como funciona o arquivo daquela determinada empresa. Nós temos os arquivos inativos. O arquivo inativo, por sua vez, não recebe consultas com frequência e, portanto, também não é alimentado. Ou seja, esse arquivo inativo são aqueles documentos que você pode até precisar deles, mas não é constante. Né? Às vezes você vai precisar desse documento no caso de uma auditoria, então ele tem que estar ali.
né, mais próximo de você. E nós temos também o arquivo morto. O arquivo morto é onde nós colocamos aqueles documentos que nós não vamos precisar deles, né, a não ser em processos judiciais. Esses processos, se porventura surgir um processo judicial indiciando a empresa por conta de um colaborador que trabalhou na empresa 10 anos atrás, aí nós temos que ir lá no arquivo morto, porque toda a documentação desse colaborador vai estar lá no arquivo morto e ele vai ficar à disposição lá até nos próximos 30 anos, né? Possui importância documental, mas não recebe alterações ou consultas, só em casos específicos. Como eu disse a vocês, casos judiciais. Acontece de um funcionário, de um colaborador, processar a empresa depois de 10 anos, 15 anos. Né? E aí eu preciso dos documentos desse colaborador. Passou na empresa muitos anos atrás, mas eu tenho toda a documentação desse cara lá. Né? Se esse cara está me processando por alguma coisa, eu como empresa, né, eu tenho que ter a documentação dele, né, para saber responder, ter uma resposta, né, dentro do processo. Aí fica no arquivo morto. Bom, alguma dúvida a respeito dessa primeira parte que nós estudamos hoje? E aí, pessoal, alguma dúvida, comentário, sugestão? Tá tudo tranquilo? Ok. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, né, nós vamos encerrar por aqui. Quero desejar a vocês aí um excelente dia. Aos alunos que ainda não fez, né, a síntese, que façam hoje aí, tira um tempinho, é pouca coisa, né? Você consegue tirar aí uns 20 minutinhos, você consegue fazer a atividade. Então não deixe de fazer, né? Faça a atividade, faz parte para que vocês consigam aprender mais, para que vocês consigam absorver mais. Como eu disse a vocês, vocês são os protagonistas desta história. Então, se vocês fizerem, vocês aprendem mais, né, e vão levar isso para a vida de vocês. Por isso é tão importante vocês estarem participando das aulas, fazendo as atividades. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para vocês. Amanhã nós estamos aqui juntos novamente, aprendendo um pouco mais sobre gestão de arquivos. Um forte abraço, muito obrigado, tenham todos um bom dia. Bom dia.